Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais comoventes e poderosas do século XX. Uma história sobre esperança, medo e a incrível resiliência do espírito humano, contada através dos olhos de uma jovem rapariga. Vamos falar sobre Anne Frank e o seu diário. Imaginem ter 13 anos. É uma idade de descobertas, de amizades, de primeiros sonhos e de muitas perguntas sobre o futuro. Agora imaginem que, de um dia para o outro, todo esse mundo desaparece. É isso que acontece a Annelies Marie Frank, mais conhecida como Anne Frank. Nascida em Frankfurt, na Alemanha, em 1929, Anne era uma rapariga vibrante e cheia de vida. A sua família era judia, e com a ascensão do regime nazi, a vida tornou-se cada vez mais perigosa. Em 1933, a família Frank fugiu para Amsterdão, nos Países Baixos, na esperança de encontrar segurança. Durante alguns anos, conseguiram levar uma vida relativamente normal. Anne ia à escola, fazia amigos e vivia as alegrias e os desafios típicos da sua idade. Mas a sombra da guerra alcançou-os. Em 1940, a Alemanha invadiu os Países Baixos e as leis antissemitas começaram a ser implementadas. Os judeus foram gradualmente privados dos seus direitos, das suas profissões e da sua liberdade. A situação tornou-se insustentável. Em julho de 1942, com a sua irmã mais velha, Margot, a receber uma convocatória para um campo de trabalho forçado na Alemanha, o que era, na verdade, um eufemismo para os campos de extermínio, a família Frank tomou uma decisão drástica: desaparecer. Eles iriam esconder-se. O local escolhido foi um espaço secreto nos fundos do edifício onde o pai de Anne, Otto Frank, tinha a sua empresa. Este lugar ficou conhecido como o Anexo Secreto. Não estavam sozinhos. A eles juntou-se a família Van Pels, Hermann, August e o seu filho Peter, e mais tarde um dentista chamado Fritz Pfeffer. 8 pessoas confinadas a um espaço minúsculo com a constante ameaça de serem descobertas. Poucas semanas antes de se esconderem, no seu 13º aniversário, Anne recebeu um presente que mudaria a forma como o mundo viria a conhecer a sua história. Um diário. Um pequeno caderno de autógrafos com uma capa de xadrez vermelho e branco que ela decidiu usar para registrar os seus pensamentos mais íntimos. Ela deu um nome ao seu diário: Kitty. E foi a Kitty que Anne confiou tudo. O seu diário não era apenas um registro dos acontecimentos diários. Era o seu refúgio, a sua confidente, a sua melhor amiga num mundo onde não podia falar alto, rir livremente ou sequer olhar pela janela sem medo. Imaginem o silêncio. Durante o dia, os trabalhadores da empresa estavam no andar de baixo. Os habitantes do anexo tinham de andar na ponta dos pés, sussurrar, evitar fazer qualquer ruído que pudesse denunciar a sua presença. Não podiam usar a casa de banho, não podiam tossir. Apenas à noite e aos fins de semana, quando o edifício estava vazio, é que podiam relaxar um pouco. Neste ambiente claustrofóbico, Anne escreveu. Escreveu sobre o medo constante de ouvir a sirene de um ataque aéreo ou as botas dos soldados na rua. Escreveu sobre as tensões entre as 8 pessoas que partilhavam aquele espaço exíguo, os conflitos por causa da comida, que era cada vez mais escassa, e as irritações do dia a dia. Mas o que torna o diário de Anne Frank tão extraordinário é que, no meio de todo este desespero, ela também escreveu sobre a vida. Ela descreveu as suas paixões, as suas discussões com a mãe, a sua relação complicada mas terna com o pai. Escreveu sobre o seu primeiro amor, o jovem Peter Van Pels, com quem partilhou momentos de cumplicidade e o primeiro beijo no sótão. Através das suas palavras, vemos uma jovem a amadurecer em circunstâncias impossíveis. Vemos as suas reflexões sobre a natureza humana, a guerra e a paz. Numa das suas passagens mais famosas, ela escreve: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Pensem na força que é necessária para escrever isto, enquanto se está escondido de um regime que quer eliminar-vos simplesmente por existirem. Anne sonhava em ser escritora ou jornalista. Ela ouviu no rádio um apelo do governo holandês no exílio para que as pessoas guardassem os seus diários e cartas, pois seriam documentos históricos importantes após a guerra. Isto inspirou-a. Ela começou a reescrever e a editar o seu diário, com a esperança de o publicar um dia sob o título O Anexo Secreto. Ela não estava apenas a escrever para si mesma, estava a escrever para o futuro, para nós. Durante mais de 2 anos, o Anexo Secreto foi o seu universo. Um universo de paredes forradas a mapas e postais, de livros que eram a sua única janela para o mundo e de um diário que guardava a sua alma. Mas a 4 de agosto de 1944, o impensável aconteceu. Por motivos que até hoje não são totalmente claros, o esconderijo foi descoberto. A polícia nazi invadiu o anexo e prendeu todos os seus ocupantes.
foram enviados para campos de concentração. Dos 8 habitantes do anexo, apenas um sobreviveu. Otto Frank, o pai de Anne. Após a libertação do campo de Auschwitz, ele regressou a Amsterdão, agarrando-se à esperança de que as suas filhas pudessem ter sobrevivido. Infelizmente, mais tarde descobriu que tanto Anne como Margot tinham morrido no campo de Bergen-Belsen, poucas semanas antes da sua libertação. Foi Miep Gies, uma das corajosas funcionárias que ajudaram a família a esconder-se, que encontrou o diário de Anne no chão do anexo após a rusga. Ela guardou-o em segurança. Quando a morte de Anne foi confirmada, Miep entregou o diário a Otto Frank, dizendo: "Aqui está o legado da sua filha." Otto Frank inicialmente hesitou em ler os pensamentos privados da sua filha, mas quando o fez, ficou maravilhado com a profundidade e a maturidade da Anne que ele não conhecia. Ele decidiu cumprir o sonho da filha e, em 1947, o diário de Anne Frank foi publicado. Desde então, o diário foi traduzido para mais de 70 línguas e tornou-se um dos livros mais lidos do mundo. A voz de Anne Frank, uma voz que foi silenciada de forma tão brutal, ecoa através das décadas, ensinando-nos sobre os horrores do preconceito e da intolerância, mas também sobre a força da esperança e o poder das palavras. A história de Anne Frank não é apenas uma história sobre o passado. É um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a humanidade, a esperança e os sonhos podem florescer. O seu diário, escrito em segredo num anexo em Amsterdão, tornou-se um testemunho universal que continua a inspirar milhões de pessoas a lutar por um mundo mais justo e tolerante. Anne queria que a sua voz fosse ouvida, e através do seu diário ela conseguiu de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem pela história de Anne Frank. Se esta história vos tocou, por favor, deixem um gosto, partilhem este vídeo e subscrevam o nosso canal para mais conteúdos que nos fazem refletir. Até a próxima!